Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que você está estudando, mas vamos lá. Hoje vamos fazer as correções dos exercícios da página 49, certo? Equação do segundo grau, conteúdo do nono ano, tudo bem? Então vamos lá. Página 49, 34 a 43. 34. Identifique no caderno as equações que são do segundo grau. A equação do segundo grau ela vai ter o expoente 2, certo? Se ela não tiver o expoente 2, no mínimo, ela não é considerada equação do segundo grau, certo? Então a resposta é a letra A, a letra C, a letra D e a E, certo? Aí só lembrando que a letra E, ela está nessa expressão, y mais 3 vezes y menos 1 igual a 4. Para mim, vou saber que ela é do segundo grau, eu vou ter que fazer a distributiva, x vezes, ou y vezes y ao quadrado. Y vezes menos 1, menos y. 3 vezes y, 3y. Mais 3 vezes menos 1, menos 3. E também tem o 4, que passa para o outro membro com o sinal trocado. E a expressão que eu chego é y² mais 2y menos 7 igual a 0. Ou seja, cuidado, certo? Porque essa expressão, ela tem expoente 1. Mas, quando eu desenvolvo, ela na verdade é uma equação do segundo grau, certo? Então vamos para a próxima. Escreva no caderno a equação, o grau de cada equação. Para isso, desenvolva os produtos indicados e reduza os termos semelhantes. Ele quer que a gente desenvolva e fale qual que é o grau. A expressão que eu tenho é x vezes x² menos 8 igual a x² menos 4x. Aplicando distributiva, eu tenho x vezes x² x vezes menos 8, menos 8x, igual a x² menos 4x. O x² passa para outro membro, certo? Aí eu fico x² menos x², cancela. Menos 8x igual a menos 4x, certo? Que aí ficou só menos 8x igual a menos 4x. O menos 4 passa para o outro membro, certo? E aí eu fico com essa expressão, menos 4x mais 8x igual a 0. Diminuindo 8 menos 4, tenho 4x igual a 0. Cheguei na minha expressão. Essa expressão ela é do primeiro grau, certo? A B. 5x ao cubo mais 3x² menos 7x mais 8 igual a 0. Essa daqui simplesmente eu só olho o maior grau, que é no caso o 3, que é cúbica, né? Então, terceiro grau. C. 3x menos 2 elevado ao quadrado igual a x² menos 12x. Nesse caso, eu vou abrir essa expressão, certo? Eu vou repetir novamente o que tem dentro do parênteses, certo? E vou aplicar a distributiva. 3x vezes 3x, 9x². 3x vezes menos 2, menos 6x. Menos 2 vezes 3x, menos 6x. Menos com menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Igual a x² menos 12x. Certo? Aí, 9x², aqui. O x² estava positivo, passa para outro membro, negativo. Menos 6x com menos 6x, menos 12x. Aí o menos 12x, ele estava positivo, está do outro lado da igualdade, ele passa positivo. Só que aí eu vou anular os dois, que vai dar mais 4 igual a 0. Como anulou os dois, eles somem, certo? Aí fica só para mim o 9x² menos o x², 8x², e mais o 4, igual a 0. Minha expressão final, então ela é do segundo grau. D. A D, simplesmente, se olhar para ela, x² menos 6x igual a 10. O maior grau dela é o 4, então quarto grau. Só isso, mais nada, certo? 36. Escreva no caderno a equação ax² mais bx mais c igual a 0, em que a igual a 2
b menos 3 e c igual a zero. Simplesmente, na questão A, eu vou só substituir nós que tem um A, no caso, na A, eu vou colocar o 2. Então, o 2. O B, menos 3. E o C é zero, então não existe. Então, a expressão da letra A é 2x ao quadrado menos 3x igual a zero. Da questão B, no caso, ele pede o A 1/3, então substitui no lugar do A 1/3, x ao quadrado. No lugar do B, menos 1, então fica menos x. E no lugar do C, ele pede 5. Então, essa daqui é a minha expressão, certo? Questão 37. Qual das equações da atividade anterior é completa e qual é incompleta? Né? A primeira equação, 2x ao quadrado menos 3x igual a zero, ela é incompleta, porque ela não tem o termo C, né? Falta o termo C. E a B, menos 1/3 x ao quadrado menos x mais 5 igual a zero, ela é completa, porque ela obedece a todos os termos, ela tem todos os termos, certo? 38. Determine no caderno os coeficientes de cada equação do segundo grau. A, 2x ao quadrado menos 10x mais 5. Nesse caso aqui, eu simplesmente vou tirar meu A, meu B e meu C. No caso da questão A, o A é 2, o B é menos 10 e o C é 5. Na B, x ao quadrado mais 6 igual a zero. Meu A é 1, meu B é 6 e meu C é 0. Só isso também. Questão C, 10 menos 2x mais x ao quadrado. Nesse caso, ele só inverteu um pouco a operação, certo? Só que meu A é 1, meu B é menos 2 e meu C é 10. 39. No caderno, escreva a equação correspondente a cada item e classifique-a em equação completa do segundo completa, equação completa do segundo grau incompleta ou equação do primeiro grau. A. O número inteiro somado ao quadrado dele é igual a 20. O número inteiro somado com o seu quadrado, né, é igual a 20. Equação do segundo grau completo, certo? Vocês têm que chegar mais ou menos nessa expressão, ou algo próximo, certo? Essa daqui é a resposta. B. Um número inteiro multiplicado pelo oposto dele é igual a menos 81. Um número, você não sabe, a gente coloca x, a gente não sabe que número que é, certo? Pode ser qualquer número, vezes um número oposto a ele, certo? Esse oposto quer dizer negativo, é igual a menos 81, certo? Aí se eu for desenvolver a equação, fica menos x ao quadrado mais 81 igual a zero. Nesse caso, é uma equação do segundo grau incompleta. C. Um número inteiro somado com o dobro dele, mais o dobro dele, né, é igual a 9. Então, um número mais o dobro desse mesmo número, é igual a 9. Se eu somar x mais 2x, eu tenho 3x. O 9 ele é positivo, passa para o outro lado negativo. Eu tenho que é uma equação do primeiro grau. Certo? Tudo bem? Então, agora a 40. A 40, ele mostra no caderno que a equação x, né? Aí x menos 3 entre parênteses, dividido por 2 é igual a 54. Nesse caso, vocês vão ter que lembrar um pouquinho do conteúdo ali do sexto ano, certo? O que eu vou ter que fazer? MMC. Se eu tenho 2 aqui e tenho 1 aqui, o MMC deles é o 2. Então, permanece a primeira equação, né? E faço MMC com 2. O 2 dividido por 1 dá 2. Vezes 54, 2 vezes 54 dá 108. Certo? Aí anulo o 2 embaixo, fica a expressão que está em cima. X, aparente x menos 3, igual a 108. X ao quadrado, menos 3x, o 108, ele está positivo, passa para o outro membro, negativo. Então, x ao quadrado, menos 3x, menos 108, igual a zero. Certo? Então, meu coeficiente, o A é 1,
o B é menos 3 e o C é menos 108. Só isso, certo? O que pode confundir aqui, às vezes, na hora de fazer MMC. Agora, se você tiver com dificuldade em MMC, talvez você pode me procurar, porque a gente pode tentar sanar esses problemas, tá? Mas não deveria ter. Então, 41. Escreva no caderno duas equações completas e duas equações incompletas do segundo grau. Aqui eu dei um exemplo, certo? Aí fica ao critério de vocês. Aqui, completa, ela tem que ter todos os termos. Um termo tem que ter x ao quadrado, outro termo tem que ter x, outro termo não tem que ter uma variável, certo? No caso eu coloquei equação do segundo grau completa. X ao quadrado menos 3x mais 5 igual a zero. X ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero, certo? A outra equação incompleta. X ao quadrado igual a zero. X ao quadrado menos 1 igual a zero. Aí você pode copiar dessa forma, ou pode inventar. É uma resposta pessoal. Agora, a 42. Qual deve ser o valor de m para que a equação mx ao quadrado menos 3x mais 4 igual a zero de incógnita x seja de segundo grau? Olha, se vocês verem no último vídeo desse conteúdo que eu passei para vocês, o m só não pode assumir o valor zero, porque esse m está multiplicando o x ao quadrado. Se eu multiplicar um zero vezes x ao quadrado, eu anulo o x ao quadrado. Ele se torna zero, inexistente, certo? Então, o m pode ser qualquer número real diferente de zero, simplesmente. Pode ser qualquer número, menos zero, só isso, certo? É uma questão um pouquinho de detalhe, porque eu expliquei, às vezes, se você foi mais atento na última aula que eu passei, provavelmente você acertou. Se não, tranquilo também, certo? 43, para finalizar. A medida de perímetro dessa região retangular é de 16 centímetros e a medida da área 15 centímetros ao quadrado. Aí ele me dá aqui o retângulo, né, no caso, x mais 3 e x mais 1. No caderno, faça o que pede em cada item. A. Escreva uma equação que represente a medida do perímetro dessa região retangular. Como que eu faço aqui? Escrever A, representar a medida do retângulo, certo? No caso, o retângulo, um lado dele é x mais 3, o outro é x mais 3, né? Porque ele pede o perímetro, x mais 3 e x mais 1 é igual a 16 centímetros, que ele falou, certo? O perímetro. Aí no caso, x mais x mais x mais x, 4x. Aí depois você soma 3 mais 1 mais 3 mais 1, tem 8, igual a 16. 4x igual a 16 menos 8, certo? Que o 8 está positivo e passa para o outro menos negativo. 16 menos 8 dá 8. 4x igual a 8. O 4 está multiplicando, ele passa para o outro membro, dividindo. 8 dividido por 4, x é igual a 2. Então, a expressão em si, a resposta dela é aqui. 4x mais 8 igual a 16. Por exemplo, se você colocar a primeira ou a segunda linha, está correto, tudo bem? Mas aqui eu já descobri o valor do x, no caso é 2x, certo? Próxima. Escreva uma equação que representa a medida da área da região retangular. A região retangular, se você olhar no livro, você vai multiplicar o x mais 1 vezes o x mais 3, que é igual a 15, que ele colocou no enunciado, certo? Aí você aplica a distributiva, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. X vezes 3, 3x. X vezes 1, 3. É igual a 15. Aí você vai, no caso, x ao quadrado, x ao quadrado. O x mais 3x, você soma, certo? 1 mais 3, aí dá 4. E o x mais 3, aí o 15 tá positivo, passa para outro membro negativo, fica menos 15, certo? Igual a zero. Aí a expressão final fica x ao quadrado mais 4x menos 12 igual a zero. Essa daqui seria a resposta final para vocês chegarem nela, certo? E a última, qual equação é do segundo grau? Por quê? A equação do segundo grau, ela é a B,
que ela é x mais 3 vezes x mais 1 igual a 15, né? Essa expressão, ela é x² mais 4x menos 12 igual a zero. Já a A, ela não é uma equação de segundo grau, certo? Então, a resposta da letra C é o item B, certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, entrar em contato comigo via WhatsApp, certo? Se tiver com muita dificuldade, ou então às vezes acho que a explicação, mesmo com a explicação não conseguiu entender, é só entrar em contato comigo que a gente vai resolver isso, certo? Então é isso, até a próxima.